Um camponês medieval folgava em média 150 dias por ano. Isso é mais do que a maioria de nós consegue hoje, somando fins de semana, feriados e férias. Sério, a gente se mata em escritórios com tecnologia de ponta e eles, com ferramentas de madeira, tinham um sistema que nós perdemos. E o mais louco é que esse método antigo pode ensinar muito sobre como ser produtivo de verdade. Vamos entender como eles faziam essa mágica. Uma das primeiras grandes sacadas para produzir mais com menos esforço não veio de uma ferramenta nova, mas de uma ideia de organização do espaço. Antes do ano 1000, a vida de um camponês na Europa era marcada por um desperdício que hoje parece absurdo. Imagine passar o dia inteiro, de 8 a 12 horas, trabalhando no campo só para ver metade da sua terra parada, sem produzir absolutamente nada. Isso acontecia porque o sistema dominante era o de dois campos. Um era cultivado, o outro ficava em pousio, descansando para o solo não se esgotar. Não existia fertilizante em escala industrial, então essa era a única forma de garantir a colheita do ano seguinte. O problema é que isso criava um teto de produção muito baixo. Era como ter uma fazenda e só poder usar a metade dela, todo santo ano. O que mudou esse cenário entre os séculos 9 e 13 foi uma reorganização que parece simples, mas que foi revolucionária: a rotação trienal. Em vez de dividir a terra em duas, as comunidades camponesas começaram a dividir em três. Uma parte recebia cereais de inverno, como trigo ou centeio. A segunda parte recebia cereais de primavera, como aveia e cevada. E a terceira, aí sim, ficava em pousio. No ano seguinte, as funções se invertiam. Isso não exigia um invento caro, só disciplina e organização coletiva. O resultado foi imediato. A terra cultivada pulou de metade para 2/3 do total. Na prática, uma propriedade de 9 hectares, que antes só produzia em 4,5, passou a produzir em 6. É um aumento de 33% na área útil, sem comprar 1 metro a mais de terra. Simples assim. Mas a consequência mais profunda foi outra. Com um excedente de grãos se tornando previsível, algo novo aconteceu. Os tributos que antes eram pagos com trabalho forçado nas terras do senhor começaram a ser pagos com moeda, obtida da venda dessa produção extra. Pensa bem, a liberdade de um camponês começou a ser comprada com o trigo e a cevada que sobravam. E essa lógica de quase 1000 anos atrás talvez soe familiar. E soa mesmo. É o mesmo princípio usado hoje por agricultores familiares no Brasil que alternam soja, milho e pastagem para manter o solo vivo e produtivo, especialmente no sul e no cerrado. A lógica é idêntica. O que mudou foram as culturas e as ferramentas, mas a ideia de dar um respiro inteligente para a terra continua a mesma. Essa simples reorganização dos campos não só encheu mais pratos, mas também começou a encher os bolsos dos camponeses com as primeiras moedas, um poder que eles nunca tinham tido antes. Comenta aí, você sabia que a rotação trienal mudou a história dos camponeses? Só que esse novo poder esbarrava num limite muito concreto: a força bruta. Não a força do camponês, mas a do animal que puxava o arado. Imagine a cena: um lavrador tentando cultivar um daqueles solos pesados, argilosos, comuns na Europa. O arado antigo, de madeira e com uma ponta de ferro leve, mal arranhava a superfície. Era como tentar cavar asfalto com um garfo. E o pior, vê que loucura, o arreio que prendia o animal transferia toda a pressão da carga direto para a garganta do bicho. Qualquer esforço extra e o boi ou o cavalo começava a se sufocar. O resultado eram horas e horas de trabalho para abrir um sulco que mal se sustentava, e vastas áreas de terra fértil simplesmente não podiam ser cultivadas. O que mudou esse cenário não foi uma invenção genial, mas uma combinação de ajustes que aconteceram entre os séculos 9 e 13. Primeiro, ferreiros locais começaram a construir o chamado arado de vertedura, uma peça de ferro mais pesada e com uma curva inteligente, projetada não só para cortar a terra, mas para virá-la, revirando a camada superior. Mas essa ferramenta mais pesada exigia mais força, e foi aí que veio a segunda virada, quase invisível. Um novo tipo de arreio que transferia a força para o peito e para os ombros do animal, não mais para o pescoço. Simples assim.
Com isso, o animal podia usar sua potência máxima sem ser estrangulado. Na prática, um cavalo ou boi com o novo conjunto de arreio e arado conseguia preparar quase o dobro da área no mesmo dia. Terras antes consideradas impossíveis de arar se tornaram produtivas. E essa melhoria, que parece só técnica, criou uma pequena revolução econômica. A demanda por arados melhores e arreios mais resistentes fortaleceu as ferrarias. A necessidade de animais mais fortes impulsionou a criação de cavalos e bois de tração. Vilas que antes eram isoladas viraram pequenos centros de serviço para o campo. E o mais impressionante é que essa tecnologia não ficou no passado. O arado de vertedura, com seu design de virar a terra, continua firme e forte em pequenas propriedades até hoje. No Brasil, na África e na Ásia, agricultores familiares usam versões modernas dele, puxadas por tratores compactos. O motor mudou, mas o princípio mecânico, a ideia de cortar e revolver o solo de uma vez só para produzir mais, é exatamente a mesma que aqueles camponeses e ferreiros desenvolveram há 1000 anos. Mas preparar a terra era só metade da batalha. A outra metade era garantir que, uma vez plantado, o solo continuasse fértil ano após ano, sem se esgotar. E esse esgotamento não era uma teoria, era a realidade de toda a família camponesa. Imagine um agricultor que, depois de arar e plantar, vê a colheita de trigo diminuir a cada ano, mesmo trabalhando da mesma forma. O solo ficava cansado, literalmente, perdendo nitrogênio e matéria orgânica. Em 3 ou 5 anos, um campo que antes alimentava uma família mal conseguia se sustentar. Era um ciclo de empobrecimento lento e inevitável. A virada não foi uma ferramenta nova, mas uma ideia: transformar o que era lixo em riqueza. Foi aí que eles começaram a sistematizar a coleta de tudo: o esterco dos animais, os restos de vegetais da cozinha, as cinzas do fogão e, onde era possível, até o esgoto humano. Eles não apenas juntavam, eles gerenciavam isso em pilhas de compostagem. Isso, pensa bem, é uma tecnologia orgânica. Eles aprenderam a proteger o composto da chuva para não lavar os nutrientes, a revirar a pilha para o ar entrar e a misturar materiais para equilibrar a composição. O resultado era um aumento de produtividade que hoje a gente estima entre 20% e 50%. Na prática, isso significa que para cada 10 sacos de grãos que uma família colhia, agora ela podia colher 12 ou até 15 no mesmo pedaço de terra. O trabalho de coletar e cuidar da compostagem era um investimento que se pagava rápido, porque evitava o trabalho muito maior de ter que abrir uma nova área de mata para plantar. Mas a consequência mais maluca foi como essa busca por esterco mudou a sociedade. A demanda por mais adubo fez com que os animais, antes mais soltos, fossem mantidos em currais perto das casas. Isso alterou a paisagem e, claro, criou uma nova divisão social. Quem tinha um curral cheio tinha ouro. Quem era um arrendatário morando longe ficava para trás. Vê que loucura! Surgiu um mercado local de esterco, com gente especializada em transportar e aplicar o adubo, criando uma nova fonte de renda no campo. E o mais incrível é que esse princípio sobrevive até hoje, quase idêntico. A compostagem que você vê em hortas urbanas no Brasil, onde uma família transforma o lixo orgânico em adubo para um canteiro de 100 ou 200 metros quadrados, opera na mesma lógica e muitas vezes na mesma escala daquela praticada por um camponês medieval. A concentração de animais perto de casa para produzir mais esterco gerou uma nova demanda: como alimentar todos esses bichos sem ocupar as terras que eram usadas para plantar comida para as pessoas? Comenta aí, você conhecia essa história da compostagem e suas consequências sociais? Essa falta de terra não era um problema só para quem tinha animais. Em muitos lugares, o problema era a própria geografia. Imagina morar numa encosta de montanha, onde cada chuva forte é uma tragédia anunciada, levando embora a camada fina de solo fértil que você demorou anos para cultivar. É como tentar construir um castelo de areia na beira do mar, só que o que a maré leva embora é a sua comida do ano que vem. Cada centímetro de terra era um prêmio, e a erosão era uma inimiga constante. A saída para isso não veio de uma ferramenta nova, mas de uma organização social absurda. Comunidades inteiras, dos Andes ao Himalaia, decidiram basicamente fatiar a montanha.
Com um conhecimento geométrico simples, mas um esforço físico monumental, eles transportaram pedra e terra para construir terraços, transformando encostas inclinadas em degraus planos e produtivos. O resultado? Um aumento de até 80% na área cultivável. Pensa bem, isso é pegar uma encosta onde você mal conseguia usar 2 campos de futebol e transformar em quase 4 campos produtivos. Mas não adiantava só segurar a terra se a água da chuva ia embora. Então, junto com os terraços, eles criaram sistemas de captação e armazenamento, pequenas cisternas, canais e barraginhas que garantiam água nos períodos de seca. O custo inicial em horas de trabalho era pesado, sem exagero, mas esse investimento se pagava por gerações. O que ninguém planejou foi a revolução demográfica que isso causou. Com mais comida e mais estabilidade, as vilas nas montanhas cresceram, mercados locais surgiram e culturas de alto valor começaram a ser plantadas em lugares antes considerados impossíveis. E o mais incrível é que esses terraços não eram só uma obra de engenharia, eram uma obra de engenharia social. Para funcionar, eles exigiam acordos coletivos de manutenção e regras claras de herança, que acabaram servindo de base para outras instituições da comunidade. Anota isso. A solução física forçou a criação de uma tecnologia social que mantinha todo mundo unido. E se você acha que isso é só uma curiosidade do passado, saiba que as centenas de milhares de cisternas que hoje garantem água para famílias no semiárido brasileiro usam exatamente o mesmo princípio. Até as hortas em morros nas grandes cidades, com suas contenções de pedra, são um eco direto dessa sabedoria milenar. Eles aprenderam a redesenhar a geografia para produzir mais, mas de nada adiantava ter a terra perfeita se o tempo da colheita fosse perdido. E esse era o pesadelo de toda a família camponesa. A janela de tempo para o plantio ou para a colheita era minúscula, questão de dias. Se chovesse demais, se uma praga chegasse ou se demorasse muito, o trabalho de um ano inteiro ia pelo ralo. O grão apodrecia no pé, os bichos comiam tudo. Uma família sozinha, com 5, 6 pessoas, simplesmente não dava conta de colher um campo inteiro no tempo certo. E não dava para simplesmente contratar um pessoal como a gente faria hoje, porque esse mercado de trabalho mal existia. O que eles fizeram, então, foi criar uma solução que não dependia de dinheiro, mas de confiança. No Brasil, a gente conhece bem pelo nome de mutirão. A lógica era um acordo, muitas vezes informal. Nesta semana, a minha família e outras 3 trabalham na sua terra. Na semana que vem, nós 4 vamos para a terra de outra família. E assim por diante, até que a colheita de todo mundo estivesse segura no celeiro. Era um calendário comunitário, onde a força de trabalho de todos era usada de forma inteligente e revezada. O resultado disso era, sem exagero, revolucionário. Estudos feitos em comunidades rurais no Brasil mostraram que o mutirão podia cortar as horas de trabalho de uma família pela metade nos períodos de pico. Pensa bem, uma semana de colheita que exigiria 80 horas de trabalho insano da sua família, de repente virava uma semana de 40 horas. O resto do tempo era gasto ajudando os outros, o que na prática garantia que a sua própria colheita seria salva quando chegasse a sua vez. Mas o mutirão era muito mais do que só uma técnica para economizar tempo. Essas redes de trabalho viraram a base para tudo. Era ali que se trocavam as melhores sementes, que se arranjavam casamentos, que se organizava ajuda para quem ficava doente. E essa cooperação criou uma coisa que ninguém planejou, mas que funcionava como um tipo de banco. Cada dia de trabalho que você doava para um vizinho virava um crédito social. Se a sua colheita fosse destruída por uma praga ou uma seca, você podia sacar essa ajuda que tinha acumulado. Os vizinhos tinham a obrigação social de te ajudar a se reerguer. Era um seguro contra a desgraça, onde a apólice era o seu próprio suor. O trabalho virava uma moeda social, uma garantia de que ninguém ficaria para trás, desde que, claro, todo mundo cumprisse sua parte no acordo. Comenta aí. Você já tinha ouvido falar do mutirão e como ele mudou a vida das famílias camponesas? E cumprir sua parte no acordo ia muito além de simplesmente trabalhar, porque o maior risco para a comunidade não era um vizinho preguiçoso, mas o próprio clima. Uma seca inesperada, uma praga que surgia do nada ou uma geada fora de época podiam destruir uma colheita inteira e levar todo mundo à fome.
Imagine uma família que perde metade da sua plantação, enquanto a fazenda do lado, a poucos metros de distância, sobrevive quase intacta. A diferença? Uma semente que por acaso era um pouco mais resistente àquela praga específica. Esse era o problema. A produção era uma loteria, e os camponeses perceberam que não podiam contar só com a sorte. O que mudou isso não veio de um laboratório ou de uma grande invenção, mas de uma prática diária, paciente e incrivelmente inteligente. Ao colher, eles começaram a guardar as sementes apenas das melhores plantas. As mais fortes, as que deram mais grãos, as que não pegaram doença. Simples assim. Geração após geração, sem saber nada de genética, eles estavam, na prática, editando o futuro das suas colheitas, adaptando as plantas ao seu pedaço de terra. O resultado disso foi a criação de uma biblioteca genética gigantesca, espalhada por milhares de vilarejos. Uma riqueza que a gente quase perdeu por completo. Pensa bem, só no século XX a agricultura industrial conseguiu apagar cerca de 75% de toda a diversidade de sementes do planeta. O que sobrou? Em grande parte, as linhagens que esses camponeses, por séculos, protegeram e adaptaram. E essa seleção não era só para comida. Eles criaram variedades específicas para fazer tecidos ou para alimentar os animais. Basicamente, eles foram a base de indústrias regionais muito antes de se falar em agronegócio. E essa prática não morreu. Ela está viva hoje, aqui no Brasil, com os agricultores familiares que guardam suas próprias sementes de milho, feijão, mandioca. São as chamadas sementes crioulas, perfeitamente adaptadas àquele quintal, àquele morro, àquele microclima específico. Cada uma delas é um legado vivo, uma tecnologia ancestral que ainda hoje garante a comida na mesa de muita gente. As maiores tecnologias que garantiram a nossa sobrevivência não foram espadas ou catapultas, mas um monte de esterco, uma semente escolhida a dedo e um acordo de trabalho para não morrer de fome. Então, da próxima vez que você reclamar que o delivery demorou 20 minutos, lembre-se, a sua comida chega pronta numa caixa. A deles exigia redesenhar o próprio planeta.